É o exercício 4, esse aqui. Eu vou fazer com vocês e a gente discute os resultados. E aí, na sequência, a gente volta para discutir mais. Então, eu deixei aqui. O 3 a gente acabou de fazer. Muito bem. Uma pessoa verifica, abriu o celular dela lá, as últimas 10 ligações telefônicas e encontra os seguintes valores, né? Em minutos. 15 minutos, 11 minutos, 12, 17, assim por diante. Uma tabela com 10 valores aí das últimas 10 ligações dela. E ele determina o desvio padrão. Viu só? Nesse exercício ele pediu diretamente e apenas para que você determine o desvio padrão. Tá joia? Calma aí, Larissa. Daqui a pouco a gente chega lá. Bem? Então, para determinar o desvio padrão, a gente vai sempre ter que começar determinando a média. Ah, ele não pediu. Sim, mas para a gente fazer os desvios individuais, desvios simples lá, é o elemento menos a média. Então, determinamos, em primeiro lugar, sempre a média. Nesse caso aqui, você vê claramente que é um conjunto simples de valores, né? Não tem frequências aí, não é uma tabela de frequências. Então, a nossa média é a média aritmética simples. Soma todos os valores e divide pelo total. No caso aqui, deixa eu só voltar um pouquinho, que teve gente pedindo aí. Tá aí. Então, no caso do exercício 4, a gente tem 10 valores, né? Então, o N aqui para a gente vai valer 10, certo? O total de dados é 10. E a gente precisa somar todos eles. Então, não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade. Então, fechou aqui. Eu vou... Maravilha, Gabriel. Eu vou fazer isso, né? Se vocês puderem ajudar. Acho que já, tem gente até que mandou o resultado aqui. Quer ver? O Anderson, ótimo. Já mandou o resultado. Eu vou proceder aqui com o cálculo. Vamos somar os 10 valores, né? 15. Pode somar na ordem que você quiser, tá? Eu vou por colunas aqui. 12, 17, 16, 16. Então preciso determinar quanto vale esse numerador, essa soma aí. São 10 informações, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá, todo mundo dividido por N, que é o total, 10. Aí, a Larissa também, maravilha. Jéssica, perfeito. Parece que todo mundo chegou em 144 para esse numerador. Alguém não chegou em 144? Deixa eu ver se eu aproveito um pouco desse espaço aqui. Então, aqui eu vou ter 144 dividido por 10. Não é muito difícil chegar nesse valor, né? Mas caso alguém queira conferir, né? Você vai fazer 15, normal. Continha mais 11, mais 12, mais 17, mais 16, mais 16, mais 18, mais 12, mais 14 e mais 13. Aí, deu 144 mesmo. Perfeito. Obrigado aí pro pessoal que me ajudou. E aí, dividir por 10 não é nenhum problema, né? Vai dar 14,4. Isso. Jamile, só não entendi seu comentário. Você falou questão da vírgula, calculadora, né? Tá certinho, é 14,4. Tá certinho. Então, novamente, quando a gente está falando de ligações, né, essas ligações foram medidas, o tempo delas em minutos, então a ligação média, o tempo médio das ligações, 14,4 minutos, tá? A média é o número, né? A média é 14,4. Claro, como a gente está falando de tempo de ligação, 14,4 minutos, perfeito? Então, ótimo. Na verdade, eu destaquei demais aí, ele não pediu a média, né? A média é só um dado que a gente tem que calcular antes de determinar o desvio padrão. Então, na sequência, aí sim a gente, né, determina, ou determinamos no plural, o desvio padrão. Desvio padrão.
o S, né? Novamente, como a gente tem aqui, ó, o pessoal que estava me questionando no início da outra aula lá, aqui você olha, é uma tabela, né? É a tabela. Mas os dados estão individualizados, tá? Não tem agrupamento por frequências, por repetições. Apesar de existir repetições, né? Você vê aqui, ó, tem repetições, mas ela não foi montada na tabela de frequências. Se fosse montado, você ia ter na tabela 10, a frequência é 1. No 10 nem aparece, né? O 11, a frequência é 1. O 12, a frequência é 2. O 13, a frequência é 1. 14, 1. 15, 1. 16, 2. 17, 1. 18, 1. Ou seja, ia ficar uma tabela quase do mesmo tamanho. Não tem grandes ganhos. Ou seja, aqui a gente tem um conjunto simples. Então, para quem ainda está um pouco de insegurança, é a análise ali que a gente resolve, tá? Então, o desvio padrão para conjunto simples é a soma dos desvios simples individuais ao quadrado dividido por n menos 1. Tá? E, novamente, nesse caso aqui, a gente tem 10 informações, né? 10 informações. Essa aqui é a fórmula geral, tá? Do desvio padrão, para qualquer problema. Agora, para o seu problema, especificamente, você pode abrir ela. Aí, grandão assim, né? Para o seu problema. Então, eu vou somar todos os desvios. Então, o que eu tenho que fazer? O desvio 1, né? Lembrando, eu já vou pular uma etapa aqui, né? Que o desvio simples ou desvio individual é o elemento menos a média. Tá? Então, esse cara aqui eu já vou escrever aberto de acordo com a expressão dada. Perfeito? Então, o primeiro desvio, o D1, né? Vai ser basicamente x1 menos a média elevado ao quadrado, mais x2 menos a média elevado ao quadrado, mais a somatória, são os 10, né? O desvio 3, que é o x3 menos a média elevado ao quadrado. Você vai fazer assim até o último, né? Aqui eu vou poupar um pouco do nosso tempo com essas reticências aí, mas a gente vai até o 10º elemento menos a média elevado ao quadrado. Estou poupando aqui porque, né, só estou montando a expressão. Não estou aplicando os valores ainda. Então, e aqui n-1 permanece. Quer dizer, se você já quisesse colocar 10, 10 menos 1, não tem problema. Mas o que a gente precisa fazer agora é aplicar os dados, né? Os dados de fato aqui. Então, agora lembrar os elementos. Deixa eu ver se eu acho o papel. Imprimir no papel com essa lista aí. Aqui, achei o papel. Muito bem. Então, eu tenho um enunciado agora, eu não vou ficar voltando aqui, mas eu tenho todos esses números, tá? Menos a média. A média a gente tem aqui, ó. Todos eles, menos a média. Tá bom? Isso, aí a Laís perguntou, oh, professor, se tivesse 40 elementos, né, 100 elementos, 200, ia ter que fazer um por um? Ia, é o procedimento. A gente não faz porque para aprender, para entender o processo, fazer com 5, fazer com 10, com 20, 50 ou 1000 é o mesmo procedimento. Então a gente vai até esses números assim, 10, 12, em sala de aula, porque é para entender o procedimento. A partir daí, a gente começa a passar isso para o computador, né? A gente monta uma tabela no Excel, ou em qualquer outro software aí que você prefira, linguagem de programação, no R, no Python, o que você quiser. E aí você programa a formulinha, né? Não, pega o elemento, eleva ao quadrado, soma com outro, tal e tal. Tá bom, Laís? O processo é o mesmo para fazer com 5, 10 ou 500. Maravilha. Então vamos fazer isso aqui. O primeiro elemento, pelas minhas anotações, é o 15. Vai ficar 15 menos a média, que é 14, não vai caber nem que eu queira aqui. Tá bom, então esse é o primeiro desvio, né? É o elemento menos a média, então vai ficar menos 14,4 em todos. Né? Mas o segundo elemento é 11 menos 14,4. Próximo elemento é 12, 12 e 17 depois.
14,4, né? Menos a média elevado ao quadrado. Próximo é o 17, menos 14,4 ao quadrado. E vai somando. Depois eu tenho 17, 16, duas vezes. 16 menos 14,4 ao quadrado. Duas vezes, né? 16 apareceu. Inclusive, se você quisesse multiplicar por 2, também dava na mesma. Então, pega isso aqui e multiplicar por 2. Tá? Aí você não precisava escrever isso. Aí tá, vendo? É a frequência. A gente não está usando isso, mas fica a dica. E vamos continuar. Mas, depois do 16, eu tenho 18, 12, 14 e 13. Então, vai ficar 18 menos 14,4 ao quadrado. 12, 14,4 ao quadrado. 14, penúltimo. E o último, 13, né? Menos 14,4 ao quadrado. Então, tudo isso aí é o numerador. Então, a gente está fazendo aqui todos os desvios, né? Aqui a gente tem todos os desvios, o primeiro desvio, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, elevando ao quadrado, todo mundo, e somando. Então, isso é justamente a somatória aí dos desvios simples ao quadrado. Tá? Então, não coube, né, na linha. Vou dar uma reduzida na minha fonte aqui, vamos ver se ela encaixa todo mundo aí. Na verdade, eu vou tentar pegar já todo mundo desde cima até embaixo. Dar essa encaixada aqui para ver se vai, né? Acho que foi. Quase. Tá aí, agora foi. Ficou pequenininho, mas lá no PDF você consegue dar um zoom aqui, não vai prejudicar seu estudo, tá? Então, fecha aqui. Tudo isso dividido por n menos 1. N é 10 menos 1. Então, vai dividir tudo por 9 no fim das contas. E agora, a calculadora, né? Novamente, você pode lançar a mão aí das propriedades. E se quiser fazer essas diferenças já com antecedência, eu não acho ruim, não. Tá? Aí fica a seu critério. Se você quiser lançar na calculadora do jeitinho que tá, ela faz. Abre parênteses, põe o 15, na calculadora científica eu estou falando, né? Então, mas se você quiser calcular as diferenças antes, vai dar 0,6 aqui. Aqui vai dar menos 3,4. Então, já estou fazendo as diferenças, hein? Menos 2,4. Aqui não vai dar menos não, né? Vai dar 2,6 positivo. Aqui 1,6 positivo. Vão me ajudando aí. Se eu errar, vocês me chamem a atenção. Aqui também 1,6 positivo. 18, 3,6 positivo. Aqui menos 2,4. Aqui menos 0,4. E aqui menos 1,4. Bom? Aqui nós tem, de fato, em rosa aí, os valores dos desvios. Acima ou abaixo da média, né? Dependendo se é positivo ou se é negativo. Olha aí, a Laura já chamou minha atenção, se não é 0,36. 36 é isso? Não, é 0,6 mesmo aqui. Isso, vamos. 15 menos 14,4. 0,6 mesmo, tá bom, Laura? Mas, obrigado por perguntar, porque às vezes eu como bola mesmo, vacilo. Ótimo. Então, mais uma vez, você pode entrar, todo mundo que quiser fazer essa conta, com os valores rosa, né, ao quadrado, lembra que está levando ao quadrado. E se quiser aplicar aquela propriedade que número negativo ao quadrado dá o mesmo resultado que número positivo, você pode esquecer todos os sinais dos números rosa na hora que for fazer a conta.
Então, tá. Isso, exatamente. O Lucas comentou aqui e a Laura já comentou embaixo. Apaguei aqui, né? Dava 0,6. Aí ao quadrado realmente dá 0,36. Agora que é isso mesmo. Obrigado, Lucas e Laura. De fato ninguém errou. Só que você já estava lá na frente, Laura. É isso mesmo. Dá 0,36. Bom, eu guardei a calculadora, mas eu tenho que fazer essas contas aí. Vamos lá, então. Eu vou fazer todas e já vou somando, tá? Aqui é o número que a Laura falou, né? Isso, ao quadrado, perfeito, mais 3,4 ao quadrado, mais 2,4 ao quadrado. Estou esquecendo os sinais, tá? Porque estou levando ao quadrado. Mais 2,6 ao quadrado, mais 1,6 novamente ao quadrado, mais 1,6 de novo ao quadrado, mais 3,6, né? 3,6 ao quadrado, mais 2,4 ao quadrado, mais 0,4 ao quadrado, mais 1,4 ao quadrado. Até que o resultado não ficou tão feio quanto eu achei que ia ficar. 50,4. Beleza? Alguém chegou nisso aí? Laura? Lucas? Janine. Perdão, Jaine. Mandou. Jefferson também. Vitória, perfeito. Maravilha. Então não cheguei sozinho, né? 50,4. Vamos escrever aqui no cantinho. Então, o que a gente tem aqui é 50,4 dividido por 9. Vamos fazer já isso direto? Eu vou dividir por 9. Está aqui na calculadora já, ó. Divido por 9. Deu 5,6. Tá? Se quiser, você podia fazer por partes. Raiz quadrada de 5,6. Vou tirar a raiz agora. Não tirei a raiz, né? Tinha que dar igual aqui. Agora sim, agora eu tiro a raiz quadrada. 2,364, número grande. Vou parar com duas decimais, tá? Então, ele é aproximadamente igual a 2,37, né? A terceira decimal é 5, 6, 7, 8 ou 9. Então, eu arredondo para mais. Perfeito, então. Laura, Lucas, Vitória, toda a turma aí que mandou, parece que chegou, tá? Quem quiser, né, mostrar a etapa que eu pulei aqui, fazer raiz quadrada de 5,6 e tal, pode anotar no seu caderno, não tem problema nenhum, tá? E lembrando que esse problema, ele está tratando de tempo de ligação, né, em minutos. Então, o desvio padrão, ele é de 2,37 minutos. Né, 2,37 minutos. Essa é a nossa resposta com duas casas decimais. Né? Ou aproximadamente 2,4 minutos, com uma casa decimal. Tá piorando assim a precisão e, claro, que a qualidade do seu resultado. Mas, se eu não me engano, lá ele trata com uma casa decimal. Vamos conferir a resposta aqui, ó. Acho que era com uma mesmo, né? Aí, ó, bateu, 2,4. Então, o desvio padrão vale 2,4. A média vale 14,4. Então, quem estava me perguntando a questão da interpretação e tal, novamente, olha aí, ó, a interpretação, o que a gente faz? A gente viu que o tempo médio das ligações dessa pessoa, não estou conseguindo fazer uma retinha a mais. Aí. O tempo médio das ligações foi 14,4 minutos. Então, se você pudesse substituir todas as ligações, os tempos de todas as ligações, por um único tempo, seriam 10 ligações de 14,4 minutos. Claro que nem todas tiveram 14,4 minutos. Alguns tiveram mais, outras tiveram menos. Mas essa é a tendência, a medida de tendência é a média. Agora, como que isso reflete a realidade, né? Quão dispersos estão esses dados? É o que você calculou aqui, a dispersão. Então, a dispersão
é de 2,4 minutos. Pode ser para mais ou para menos, tá? É a nossa barra de segurança aí. Então, se você acrescentar, ou se subtrair, né? Começar subtraindo aqui, 2,4, você vai parar no 12 minutos. E se você acrescentar a média, né? Acrescentar ela, o desvio padrão, você vai ter 16,8 minutos. Tá bom? Beleza, Patrícia, já vamos discutir isso aí. Só um minutinho, tá? E o que isso quer dizer? Novamente, né? Então, quando você aplica o desvio padrão, você tem a noção de quão disperso é a sua distribuição original, tá bom? Então, a gente vê que se fossem ligações muito mais coerentes, assim, ó, ela fez ligação de 14, 14,5, 14,8, 14,3, 15, 15,1, 14,2 e tal, você ia ver que a dispersão é muito menor. Ia ter um desvio padrão aqui mais apertadinho. Mas como teve ligações de 10 minutos, 18 minutos, 14 minutos, é natural que a gente espere uma dispersão um pouco mais alongada. E é isso que a gente vê aqui, ó. Esse intervalo, novamente, tá? Esse intervalo aqui, ele garante que, então, ligações, se você for buscar lá de ligações de 12 minutos, perdão, até 16,8, aproximadamente 17, né? For lá na tabela e contar, a gente vai garantir que tem aproximadamente 70% ou mais. Então, novamente, para quem estava com dúvida ou querendo interpretações, o desvio padrão ele serve para dar essa noção para a gente de quão espaçado é a nossa distribuição. Se as ligações, como eu disse para vocês, fossem mais coerentes em termos de tempo, né, 14, 14,5, 15,1, tal, não sei o que, você obter um desvio padrão menor. Ele acusa, né, essa medida do desvio padrão, ele acusa o quão dispersa é a sua população ou amostra original. Então, se você for lá no enunciado e contar aqui, ó, era 12, se não me engano, até 16,7. Então vai pegar praticamente todo mundo, né? Pega, 16,7 é 17, né? 16 aqui, 18 não. Aí, ó. Sobrou 2 fora, né? 2. 2 de 10, né? Então eu tenho 8, que corresponde ao que eu quero. 10, 80%, tá vendo? Então o desvio padrão sempre garante um intervalo no qual você tem pelo menos 70%, pelo menos, naquele intervalo aplicado lá, dos seus dados originais. Tá bom? Isso, aí já veio um comentário já indo aqui. Quanto maior o espaçamento, é menos confiável os dados, justamente. Então, quanto maior o valor do desvio padrão, quer dizer que mais dispersas são as suas medidas. Então, eu dei um exemplo para vocês semana passada, aquele cara que tira 9, 10, 9, 10, num determinado, em exatas, né, nas disciplinas de exatas, depois fica tirando só 2, 5, 4, 7, com muita sorte 7, né, nas disciplinas de interpretação, discussão, leitura e tal. E na média ele fica lá com, sei lá, 7,5. A média dele é 7,5, mas o desvio padrão vai ser grande, bem grande, porque a dispersão das notas dele é muito grande. Aí tem outro aluno que tira 7, 8, 7, 8. Tira um 6, tira um 9, 7, 8, 7, 8, 7, 8. Ele é muito mais, né, coerente ali. Ele também vai ter uma média mais ou menos ali de 7,5, igual o primeiro cidadão lá. Então a média ele te dá uma substituição ali, um valor de equilíbrio. Porém, o desvio padrão ele te dá a coerência. Esse aluno que tirou 7, 8, 7, 8, 7, 8, tirou um 6, às vezes tirava um 9, o desvio padrão dele vai ser um valor bem menor. Ou seja, se você lê o desvio padrão, você fala, não, esse cara é muito mais coerente, mais confiável dentro do contexto, né? E aí você pode substituir as notas pelas alturas, pelos pesos das pessoas, ou pelos resultados que você entrega na faculdade, na empresa, né? Nos horários que o seu cliente cobra de você, ou que você cobra do seu funcionário, coisas do tipo. Bom?
Então, eu paro por aqui na interpretação. Tá bom, Jaine? Só dar mais uma olhada aqui, os comentários aqui, para não perder ninguém. Jaine falou depois 2,37. Tá ótimo, era isso mesmo. Tá, Patrícia tinha falado 5, a gente já vai comentar o 5, Patrícia. Natália, seria tipo aquela margem de erro? Exatamente, tipo aquela margem de erro. Só que nas pesquisas, por exemplo, tá vendo? Ele garante 70%. Aí se você olhar aquelas pesquisas eleitorais, o pessoal fala, a margem de confiança é 95%. Quando a gente trabalha com 95% de confiança, para garantir 95% de confiança, a gente, ao invés de usar um desvio padrão, a gente usa 2 desvios padrões. Então eu colocaria mais uma barra aqui, tanto para a esquerda quanto para a direita. Aí alongar mais ainda o intervalo, né? Mas é tipo aquela margem de erro. Ian perguntou por que 16,8. Ian, isso aqui é a média mais o desvio padrão. E aqui eu peguei a média menos o desvio padrão. Tá bom? Por isso. O William tinha comentado os números 11, 17 e 18. E os números 11, 17 e 18? Justamente, eles ficam fora da dispersão aí, desse intervalo, tá? Mas eles são da amostra. Isso, exatamente. O William pega quase tudo, não necessariamente tudo. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Beatriz. Errou, né? 2,32. Aqui, ó. Vou refazer, tá? 50,4 dividido por 9, 5,6. Aí extrai a raiz quadrada, 2,36643. Aí com duas decimais, 2,37. Ah, maravilha, Beatriz. Então, vamos para frente aqui. Isso, aí o William comentou, o Pedro, então, olhando por esse lado, o ideal seria sempre a gente fazer a média e acompanhada do desvio padrão, para ter essa ideia da dispersão e da confiabilidade. Exatamente, exatamente. Toda medida tem que ser acompanhada na barra de erro. E a barra de erro, uma das formas de ter a barra de erro, né, é o desvio padrão, uma das mais utilizadas. Então, para você entender, né, quando você está trabalhando com tendências, bom, tudo bem, a tendência da média aí é 14,4. Mas, né, quão disperso é a sua amostra? Porque se eu falar para você só, não, as ligações da pessoa aí, da moça que conferiu as ligações dela, é 14,4 minutos. Isso quer dizer que todas as ligações são de 14,4? Não. Quando você aplica o desvio padrão, aí você vê que tem ligações. A maioria das ligações que ela fez cai nesse intervalo de 12 minutos a 17, praticamente, minutos. Tá bom? Então, isso. Beleza, Beatriz. Chegou. E para fechar aqui, William, a segunda medida de dispersão, quando aplicada, soma-se a partir do 12. Tá, se eu estou entendendo bem, se você quisesse aplicar 2 desvios padrões, você ia somar mais uma a partir daqui, ó. Soma no 16, tá? Ou, se você quiser somar a partir da base, né? Você poderia também. Então, você tira um desvio padrão para a esquerda e acrescenta um para a direita. Ou então, se você preferir, você pode fazer direto, né? Daqui para cá seria a média mais 2 desvios padrões e daqui para cá a média menos 2 desvios padrões. Tá bom? Tanto faz. A gente não vai trabalhar com isso agora, só estou citando, tá bom? Só para contextualizar aí para vocês. Então, fechou. Acho que tá bom, né? O exercício 4 aqui tá bem discutido, tá bem feitinho. Bateu a resposta. Tá joia. Acho que eu não pulei ninguém, tá? Nos comentários aqui. Se acabei pulando, você, por gentileza, insista mais um pouquinho, que depois eu te acho aí, tá? Então vamos já indicando para, não digo para a reta final, mas, né, vamos prestar atenção aqui. Os próximos exercícios. Eu gostaria de pular os 5, tá? Mas tem um aluno aqui que comentou que teve problema. Então vamos dar uma indicação. Eu queria fazer pelo menos os 6 com vocês. Não tem mais nenhuma novidade, nenhum exercício aí tem mais novidade, tá? Mas vamos olhar os 5, só rapidinho aqui, ó. Então, a CIPA de uma empresa relacionou o número de acidentes ocorridos nos últimos 6 anos. Tá? E montou uma tabela. E, de novo, ele pede um desvio padrão. Então, aqui você tem o número de acidentes
e o número de meses. Tá? Repara bem que ele pede o desvio padrão, tá, dos acidentes. Então, o número de acidentes é que é a nossa variável. O número de meses são a nossa frequência. Tá? São as repetições. O que isso aqui te diz? Primeira linha. Eu tive 38 meses nesses 6 anos, né? 6 anos são 6 vezes 12, 72, né? Dos 6 anos, em 38 meses, ou seja, 3 anos e 2 meses, nenhum acidente. Tá bom. Eu tive em 12 meses, né? Distribuídos aí nesses 6 anos, um acidente. Em cada mês. Tá? Em cada mês. Então, teve um mês que teve um acidente, outro mês não teve nenhum, o terceiro mês teve um acidente, então eu estou contando os que tem um, e assim por diante. Até chegar o caso em que eu tive, né, em 2 meses desses 6 anos aí, em 2 desses meses, dos 72 meses, que são 6 anos, eu tive 5 acidentes. Então, beleza, essa interpretação já te leva a bastante entendimento do problema. O detalhe aqui, então, é que você já viu que é uma tabela de frequência, já determinou quem que é o elemento, quem que é a frequência, e ele quer o desvio padrão. Então, você vai ter que determinar a média, tá? Média ponderada, né? É o elemento vezes a frequência dividido pela soma da média ponderada. Feito isso, você vai ter que calcular o desvio padrão. E o desvio padrão a gente já viu, no caso que tem na tabela de frequências, né? São desvios simples ao quadrado vezes as frequências individuais, ou frequências simples, dividido pela frequência total, ou a soma das frequências individuais, menos 1. Tira a raiz quadrada disso aí. Tá bom? O 5, eu não vou resolver agora, viu? Quem tinha falado comigo do 5? Agora perdi o nome, era uma aluna aqui. Patrícia, né? Isso, Patrícia. O 5 ele é muito semelhante em termos, a resolução, assim, eu só troquei os números, mas ele é totalmente análogo ao 5, ao 2, que a gente acabou de fazer, né, no primeiro período, no primeiro horário aí. Então o procedimento é idêntico, tá? Aqui dos dois, esses dois caras aqui são análogos, equivalentes. Só troquei os valores. Então tenho certeza, Patrícia, que você pode chegar aí com tranquilidade. Eu vou passar para o 6, porque o 6 tem um detalhezinho só que eu gostaria de comentar. Tá? E daí, se ainda assim alguém tiver problema com 5, a gente atende aí na sequência. Larissa, foi Larissa. Tá bom, seguiu tudo e deu 1.7, e aqui ele está falando 1.4. Bom, eu acho que, posso ter errado a resposta também, mas deve ser 1.7. Não sei se alguém mais chegou em um resultado de, perdão, 1.4, né? 1.7 foi o da Larissa. Depois a gente pode discutir, tá? Mas não é grandes problemas, não. Eu vou fazer o 6, e aí depois a gente pode conferir aí o 5, tá? Eu queria fazer, na verdade, o 6 e discutir o 7, já baseado no 6, sem resolver o 7. A resolução é totalmente análoga também. E aí a gente vê. Estou conseguindo aumentar ele aqui. Agora foi. Tá? Eu vou até. Agora eu achei um papel aqui que eu tinha posto a resposta parcial, né, para vocês. Eu pus em Larissa, Patrícia, que tinham falado dos 5. Eu vi no papelzinho aqui que tinha posto para vocês a resposta só o desvio padrão, né? No 5, 1.4. Foi o que eu anotei aqui. E eu anotei a média também dele. Depois a gente pode conferir. Mas confiram aí depois quem já fez o 5. A média eu cheguei em 1,07. 1,07. Tá? A média ponderada. E tá aqui. E o desvio padrão eu cheguei em 1,4. Assim, deu 1,42 e aí eu arredondei para 1,4. Tá? Aproximadamente igual a 1,4. Mas eu quero discutir o 6. Então, quem estava discutindo o 5, aí só ver se bateu pelo menos a média, né? 1,07. E aí depois dá uma verificada no desvio padrão. Isso.
Tá joia. Deixa eu só dar uma passada aqui. A gente vai fazer, eu vou discutir com vocês os 6 aqui, mas acho que entre a última olhada que eu dei no chat e agora teve um comentário extra aqui. Alguns extra, né? Bom, primeiro a Sabrina falou que chegou em 1.4 no exercício 5. Bom, beleza. A Vitória também. E tá bom, o João falou que obteve a média 1.7. É 1,07 que eu cheguei, tá? Luma. Professor, essas... eu não entendi, Luma. Anotações, tá. As anotações que eu estou fazendo vai estar no Teams? Vai estar no Teams daqui a pouco, tá? Assim que a gente encerrar a aula, eu gero o PDF e já ponho lá na pasta material de aula, que fica dentro do canal Arquivos, lá dentro da nossa equipe, tá bom, Luma? Acho que era isso. A Laís perguntou algo semelhante. Beleza, a Sabrina também chegou. João Carlos, 1,07 na média. O Pedro tá bom, tá bom. Então acho que as meninas podem. Perfeito. Tanto a Larissa quanto a Patrícia chegaram em 1,07 na média. Então pode ser alguma coisa no desvio, tá? Na hora de calcular os desviozinhos. Tá? Dá uma conferida. Mas eu tenho certeza que não vai ter problema. Se for o caso, a gente retoma lá. Mas deixa eu. Acho que agora eu encerrei o bate-papo aqui. Larissa e Patrícia, então não. Enfim, a gente pode falar mais. 6. Uma repartição pública anotou e relacionou os tempos de inspeção realizados nas empresas e obteve a seguinte distribuição de frequências. Olha que interessante. É uma tabela de frequências? É uma tabela de frequências clássica. A gente já viu esse tipo de tabela. Não é exatamente a tabela mais clássica de todas, mas é uma tabela de frequências. Aqui a gente tem as frequências, né? E aqui a gente tem as classes, né? Está agrupada. Então, o tempo da inspeção entre 10 e 20 minutos seria a primeira classe, o limite inferior, o limite superior, só para vocês lembrarem, tá? Então, até chegar na última classe, tem inspeções que duraram entre 50 e 60 minutos. Foram 19 inspeções, tá? E ele pede assim, então, determine o desvio padrão do tempo de inspeção. Então, a nossa variável é o tempo de inspeção. Dica, utilize o ponto médio de cada um dos intervalos da tabela, né? Como sendo o nosso dado, a nossa informação. Claro, porque numa tabela de frequência a gente já sabe que quando vai calcular, primeiro, né? Se eu quero desvio padrão, eu tenho que passar pela média, né? Então, determinamos sempre em primeiro lugar a média. E nesse caso, como a gente tem uma tabela, não é isso? De classes, a gente não tem o elemento para somar, o elemento para multiplicar. A gente tem o intervalo, né? O limite superior, o limite inferior. Então, não sei, aqui dessas 3 inspeções que foram realizadas, se foi com 10 minutos, 11, 15, 17, 12. Então, a gente vai utilizar a dica dele. Ó. O ponto médio vai ser a nossa. Então, os pontos médios aqui são muito tranquilos de obter, né? É a metade de cada um desses intervalos. Entre 10 e 20, a gente tem 15. Entre 20 e 30, a gente tem 25. Entre 30 e 40, 35. Já deu para pegar a ideia, né? 35, 45 e 55. Tá? São os pontos médios. Os pontos médios. Perfeito? Então, a expressão lá do cálculo de média, a gente tem uma tabela de classes, não é o XI, é o ponto médio da classe, vezes a frequência daquela classe, dividido pela frequência total, ou a soma aqui das frequências individuais. Então, para o nosso caso, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 classes, né? Deixa eu pegar o primeiro ponto médio. Preciso montar? Será que fala que é o ponto médio 1 vezes a frequência 1 mais o ponto médio 2 vezes a frequência 2? Isso aqui, ó. Essa soma que eu vou fazer agora, tá? Só que eu já vou fazer abrindo. Pode ser? Até o ponto médio 5 vezes a frequência 5. Então eu já vou colocar os dados aqui. Ó. O ponto médio do primeiro intervalo ali é 15, está marcado em vermelho. Vezes a frequência dele, que é 3.
E assim a gente vai. 25 é do segundo, e a frequência é 6, mais ponto médio do terceiro é 35, e a frequência dele é 15. Do quarto, o ponto médio é 45, e a frequência é 36. Do quinto, o ponto médio é 55, e a frequência é 19. E aqui embaixo, no denominador, a gente vai ter que fazer a soma de todas as frequências individuais, essa coluna aqui, né, basicamente. 3, 6, 15, 36 e 19. Então, agora precisa a gente somar e multiplicar tanto o numerador quanto o denominador. Não sei se alguém já fez aí. Eu vou fazer 15 vezes 3, mais 25 vezes 6, 35 vezes 15, 45 vezes 36, mais 55 vezes 19. Ó, tô chegando aqui em 3.385. Alguém chegou aí também ou comi bola? Deixa eu anotar aqui e conferir no chat. Mas enquanto isso, eu vou aproveitar, na verdade, para somar aqui a galera do denominador também, né? 3.385, vou somar embaixo, que vai dar. Dá para de cabeça, né? 24, 40, 60, 79, né? Não precisa nem calculadora. 79. Davi Lucas, agora que eu vi seu resultado, tá? Dá uma conferida aí na sua continha, que parece que ficou faltando um 15. Né? Eu acho que você multiplicou aqui por 2, por exemplo, ao invés de fazer por 3, tá? Dá uma conferida aí, porque tem vários outros, uma galera que chegou nisso aí mesmo, né? Isso. O denominador, Maurício, é a frequência total, tá? A soma das frequências individuais é a frequência total, tá bom? É a soma dessa galera aqui, ó. Se você somar isso aqui, você vai ter a frequência total, que é 79. Joia? Vamos calcular. Beleza, Lucas. Vamos olhar a média aqui, então. 3.385 dividido por 79. 42,84810. Vai embora. Vamos fazer com duas decimais? Vamos. Então, 42, aqui, ó. Terceira casa decimal. 5, 6, 7, 8 ou 9, 84,85 é o caso. Tá? 42,85. Já aproximamos para duas casas decimais. Perfeito? Muito bem, Caroline. Tinha mais gente tinha mandado aí resultado para mim. E aí, eu travei na segunda decimal. Tá? É o padrão que eu uso. Eu acho que é mais confiável. Se você fosse parar na primeira casa decimal, você ia ter 42,8. Tá? O que não é ruim também. De todo modo, ele não pediu a média, ele pediu o desvio padrão. Agora sim a gente pode determinar o desvio padrão. Novamente, aqui a gente tem o mesmo detalhe da média. Tá? O desvio padrão, como a gente tem uma tabela de frequências, é uma tabela de frequências, não há dúvida que é uma tabela de frequências, a gente usa aquela segunda fórmula lá, em que ele soma todos os desvios ao quadrado, multiplicados pela frequência, dividido pelo total aqui, né, das frequências individuais, ou a frequência total, menos 1. Extrai a raiz quadrada de toda essa galera aí. Essa fórmula que a gente vai utilizar. Porém, né, a gente já sabe, vou escrever aqui, mais, o desvio, ele é definido como sendo o elemento menos a média. Tá joia? E a gente vai ter que fazer assim, entretanto, aqui a gente não conhece os elementos. Eu não sei se essa inspeção aqui, uma dessas 3 inspeções, durou 12 minutos ou 17 minutos. Eu não conheço o valor individual de cada um. Então a gente vai usar o ponto médio, como foi sugerido no próprio enunciado. Opa, que é isso aqui, cara? Pronto.
utilizaremos melhor, né? A definição de desvio como sendo o ponto médio daquele intervalo menos a média, né? Esse ponto médio do intervalo, ele vai fazer as vezes aqui do nosso elemento. Foi o que foi sugerido aqui, né? No próprio enunciado. E aí, tranquilo, agora a gente pode mandar brasa. Já sabe que a média vale 42,85. Os pontos médios, né, 15, 25, de 10 em 10, até os 55. Então a gente pode, se você me permitir aí, abrir, né? Vai ser o ponto médio 1 menos a média ao quadrado, vezes a frequência 1, mais, que no lugar do xi, o ponto médio, o segundo intervalo, menos a média ao quadrado, vezes a frequência 2, mais, né, até, são 5, né, 5 classes. Ponto médio 5, menos a média ao quadrado, vezes a frequência 5. Tudo isso dividido, né, não saiu direitinho aqui o negócio. Não está querendo sair, não tem problema. Pela soma das frequências individuais, que é a frequência total. A gente já sabe que isso aqui dá 79, né? Menos 1. Extrai a raiz quadrada. Bom, agora vamos fazer com os nossos dados. O que a gente conhece. O ponto médio do primeiro intervalo é 15. E a média é 42,85 ao quadrado, vezes a primeira frequência. A primeira frequência, se não me engano, era 3. Isso. Aqui, ó. 3, 6, 15, 36 e 19. Então vamos lá. Então, vezes 3, mais o ponto médio do segundo intervalo é 25, menos a média, que é 42,85, ao quadrado, vezes a frequência, que é 6. Né? Não vou olhar na tabela lá, mas são esses caras aqui, as frequências, né? Até o 19 lá. Perfeito. Então, próximo. 35. O terceiro ponto médio, menos a média, 42,85, ao quadrado, vezes 15. Tá? Mais 35, 45, menos a média, que é 42,85, ao quadrado, vezes a frequência dele, que é 36. Mais a última, que era 55, ponto médio, 42,85, ao quadrado, e a frequência era 19, tá? Vamos ver se a gente consegue dar uma melhorada nisso. Deixar menorzinho. Aí. Tudo isso dividido pela frequência total, né, a soma das frequências individuais. Não vou fazer porque a gente já sabe que dá 79 aqui. Menos 1. Bom. Então, a raiz quadrada. Tá aí mais ou menos assim, né? Dá uma... Pronto. Quer dizer, agora tem que fazer, tem que... Novamente, vai para a calculadora a partir do ponto que você se sentir mais confortável. Se quiser fazer as diferenças que eu mandei fazendo em outros casos, pode fazer. Faz a diferença. Né? O 15 para chegar no 42 vai 20, 35, 27, 85. Negativo. Me ajudem aí se eu estiver fazendo besteira, tá? Aqui vai dar 17 e 85, né? 35, 40, tá certo. Aqui vai diminuindo 10 unidades, né? Menos 7,85. Ótimo. Agora o 45 é maior que o 42. Então vai dar 3, 2,15. 2,15 positivo. Isso. E aqui a gente vai ter 10 unidades a mais, né? 12, portanto. 0,15. Bem, então aumentei um pouquinho as coisas aí.
apenas para a gente poupar na hora de digitar na calculadora. De todo modo, se você quiser entrar com todos os dados, não há nenhum problema. Agora, aqui a gente vai ter o quê? Uma raiz quadrada de uma fração, né? Embaixo eu já sei que é 78, é a parte fácil. Agora a parte mais difícil, mas é mais chatinha, né? A gente usa a calculadora para chegar. Então, por gentileza, mais uma vez, quem tiver feito, ou quem quiser fazer junto aí para a gente conferir, vamos fazer que eu não tenho esse resultado. É bom fazer junto com vocês, porque a gente vai conferindo. Novamente, eu tirei o sinal, porque eu vou levar ao quadrado. Não vai fazer diferença ter o sinal. Ó, já deu um número grande, né? Elevei ao quadrado, vou multiplicar por 3, mais 17,85 ao quadrado, vezes 6, mais 7,85 ao quadrado, vezes 15, mais 2,15 ao quadrado, vezes quanto? 36. Mais 12,15 ao quadrado, vezes 19. Aí, ó, um numerão grande, mas até achei que ia ser maior que isso. 8.134, né? E aí vamos parar com duas casas decimais, vírgula 18. Mais alguém chegou aí? Tô vendo, agora vendo vários resultados aqui já. Não. Beleza, Jonatas, Vitória chegaram, né? Vitória, 18, tá? 19 não. Se bem que não vai fazer a menor diferença esse um centésimo aí. Então, 8.134,18. Ah, maravilha. Rodrigo, Jonatas, Lucas, Vitória. Não, tranquilo, todo mundo, pelo menos que mandou mensagem para mim, chegou aqui nesse resultado, né? Então, vou dividir por 78, tá? Dividir por 78, deu 104,28. É o resultado dessa divisão. Tá certo? Esse número aí, 104,28, é a variância. É a variância. Então, antes de você extrair a raiz quadrada, você tem a variância. Como ele pediu um desvio padrão, não me interessa a variância. Então, eu vou extrair a raiz quadrada disso aí. Tá? Ó, deu 10,211969. Vamos parar com duas decimais. 10,21. 10,21. Bom, aproximadamente já. Aproximamos para duas casas decimais. Acho que a maioria de vocês chegou, né? Pelo menos quem comentou comigo. Maravilha. Então, só recapitulando, bom, a resposta é essa aqui. Tá? Como ele está falando de tempo de inspeção, e esses tempos foram medidos em minutos, então a gente, assim como no exercício anterior das ligações, a gente pode dizer que a média das inspeções foi de 42,85 minutos. Tá? Ou seja, é 42 minutos e 85 centésimos de minuto. Então, se um minuto tem 60 segundos, 85 centésimos de minuto vai ter, né, sei lá, 40, 50 segundos. Você faria uma regra de 3, não tem a menor necessidade. Aqui é a mesma coisa, então. O desvio padrão, 10,21 minutos. Se for com duas casas decimais, ou uma casa decimal, né, aproximadamente 10,2 minutos. Ou se você quiser piorar mais ainda o resultado, 10 minutos. Se o seu relógio quebrou o ponteiro dos segundos, não adianta querer medir fração de minuto. Então, mas se não me engano, ele tem dado todas as respostas aí, ele tem trabalhado com uma casa decimal, né? Então, acho que deve estar com 10,2 lá. Aqui, 10,2. Vamos ter. Perfeito. Feliz. Tá bom? E a gente tem ainda um pouco mais de 10 minutos, tá ótimo. Enquete. O que está na tela é o exercício 6, a gente acabou de resolver. Tudo bem para vocês? Vocês conseguiram acompanhar? Quem já tinha feito bateu o resultado, quem não tinha ou teve dificuldade, deu para
esclarecer. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, o bate-papo está aberto, tá? Eu tentei ler todos os comentários, as perguntas que foram feitas. Mas se por acaso eu pulei uma sua aí, fica à vontade para repetir, insistir um pouquinho, que eu estou de olho. Tá bom? Bom, 20 segundos. Tá aqui, compartilhar resultados. A grande maioria, né, 93% de vocês aí que respondeu, pelo menos, disse que tá ótimo, beleza, tranquilo, acompanhei, tirei as dúvidas, e é isso que eu espero mesmo. Tá ótimo, então. William, qual que é o objetivo da variância mesmo? O objetivo da variância, William, você vê que a gente não usa muito ela, né? Eu falei para você, dividiu aqui é o valor da variância. O objetivo da variância era obter uma medida de dispersão que a soma não desse zero. Lembra? Quando a gente pegava os desvios individuais, aqui não está muito bom para ver, porque eu tenho só o ponto médio, né? Se eu pegar esses valores aqui, ó, que estão em rosa, são os desvios. Se a gente somar todos eles, nos casos em que não tem a frequência aqui, né, que é mais fácil de ver, quando não tem a frequência, vai dar zero. Porque é a propriedade da média. Então, semana passada a gente ficou um tempão em busca de formas de somar os desvios, ou de operar com os desvios, fazer uma média deles e tal. Só que não pode somar e dar zero, né? Então, elevar ao quadrado é uma opção. Ou extrair o módulo, que a gente fez também na aula passada. Então, a variância é uma medida de dispersão em que a gente, né, é diferente de zero e obteve através de uma operação matemática aí, que a gente trabalhou em cima do desvio, que é justamente levar ao quadrado. O problema dela é que aqui o resultado da variância seria, sei lá, 104, né, tinha dado 104 minutos ao quadrado. Você fala, por que é um minuto ao quadrado, né? Tempo ao quadrado, para mim, não faz muito sentido. A gente vai lá, extrai a raiz, e a raiz da variância é o desvio padrão. Aí faz muito mais sentido, tem muito mais aplicações. Tá bom? Maravilha. E tá, Jamile comentou aqui que não está batendo as raízes, né? Quando extrai a raiz aqui. Opa, apaguei. Teve um colega aí mais cedo que reclamou também do resultado dele, não estava batendo. Aí é calculadora. Tem calculadora que nem essa aqui, ó. Eu tenho que, sei lá, vou tirar a raiz quadrada de 9, né? Eu nem sei como é que faz aqui, por exemplo. Põe 9, aí põe a raiz. Aí ele tira. Se eu pegar a minha científica lá, minha Cássio, eu ponho a raiz primeiro e depois eu ponho 9. Aí quando eu faço isso aqui, ele dá 9. Então cada calculadora tem uma sequência. Se for a calculadora HP, né, HP12C lá, você vai tirar a raiz quadrada de 9, você vai fazer, como é que era mesmo? 9, Enter. Aí você põe 2, tecla 2, né? Tecla y elevado a x. Olha o trabalhinho que dá, né? E depois você tecla 1 sobre x. Aí sai. Mas, em geral, extrair a raiz quadrada não deve ser muito problema. O que vocês têm, quem está tendo problema aí é justamente isso. Pega uma raiz quadrada que é fácil, você sabe que o resultado dá 3. E fica testando essa calculadora até achar um jeito. Ou digita a raiz primeiro, e depois põe o 9, e aperta igual para ver se dá 3. Ou você põe o 9, aperta a raiz, depois aperta igual para ver se dá 3. Alguma hora tem que sair 3 aí. Entendeu? A hora que sair 3, você vai entender a ordem que as coisas têm que entrar na sua calculadora. E aí você vai aplicar para contas um pouquinho mais chatas. Tá bom? Aí, ó, o Ian já conseguiu, disse que pôs a raiz primeiro. Então, aí é trejeito, né? A tecnologia, cada marca, né? Cada pessoal faz de um jeito, aí programa o sistema de um jeito, mas vai funcionar, viu, Jamile? Pode. Isso. Então, voltando para cá, para a gente encerrar a nossa discussão por hoje, eu vou. Amanda, você perguntou se deu 1,37 com duas casas decimais. No 5, o desvio padrão dá 1,37 com duas casas decimais, tá? Aqui. Era outra coisa que eu tinha discutido. Com duas casas decimais, mas se aproximar para uma casa decimal, vai virar 1,4.
Depois, se ainda vocês quiserem, eu volto no 5. Mas eu queria só aproveitar aqui o 7, tá? Porque ele é bem semelhante ao 6. Eu não vou fazer, não. Tá? Só vou indicar para vocês, porque o procedimento é totalmente análogo, só que aqui ele pede para você avaliar 4, 5 afirmações que são feitas e classificar em verdadeiro ou falso. Na verdade, ele quer que você marque apenas as verdadeiras. Sei lá, verdadeiras são essas aqui. Aí você marca elas lá. No caso, ele está falando 1, 3 e 5. Mas ele novamente vai falar em valor médio, tá? Vai falar em desvio padrão. Não. Então, só a média e o desvio padrão vai ser falado em 4 das 5 afirmações. E naqui ele não fala nenhuma nem outra, que é essa do meio aí, ele fala da variância. Então, mais uma vez, o que você vai precisar fazer? Calcular a média. Como a gente tem classes, como no exercício 6, você vai pegar o ponto médio de cada intervalo. Então, para você aqui, o xi vai ser igual ao ponto médio do intervalo. De 2.000 a 3.000 é 2.500. E assim vai, até chegar a 7.000, 8.000 é 7.500. Bom? São os seus valores. Pronto. Média e desvio padrão, a gente usa as mesmas expressões do exercício 6, tá? As mesmas expressões do exercício 6. Então, exercício 6. Beleza, aí você vai obter um resultado para média, um resultado para desvio padrão, e já vai poder o valor médio e desvio padrão, né? Aqui. Já vai saber qual que é verdadeiro e qual que é falso. E quando ele fala de variância, não é difícil para você também, porque você já vai ter calculado o desvio padrão. Lembra, a gente acabou de calcular o desvio padrão e eu falei para vocês lá embaixo, aqui, ó. Esse resultado aqui é a variância. Então você já vai ter passado pela variância para chegar no desvio padrão. Não vai ter que fazer nenhuma conta adicional. Basta calcular passo a passo. Aí, no seu caso, aí no exercício 7, você tem que guardar esse valor aqui. Né? Tinha dado 104 e uns quebradinhos aqui. Aí ele vai falar, a variância vale 104. É verdade. Não, a variância vale 405. Mentira. Então, fique esperto só com isso. E aí você pode analisar as afirmações que foram feitas aqui no exercício 7. Então, não é para ter grandes problemas. Tá bom? Totalmente análogo ao 6 aí. Só vai mudar os números, né? No 6 aqui a gente usou valores 15, 25, 35. Aqui a gente vai usar no próximo 2.500, 3.500, 4.500, 1.500, até 7.500. Tá? Então, sem crise, sem problema. Pode fazer uma boa aí que vai funcionar. Pessoal do exercício 5 aí, as alunas que tinham comentado, chegaram a mexer, refazer alguma coisa aí. Teve alguns colegas que, quando eu coloquei os resultados lá embaixo, né, a média tinha dado 1,07, se não me engano, e o desvio padrão está aí, né, 1,37, 1,4 aproximadamente. Disseram que bateu, então é mais isso aí. Eu vou ficar com vocês aqui mais esse tempo, só deixa eu me despedir rapidamente. Já vou voltar à tela, tá? Mas quem está tranquilo, eu vou encerrar a aula por aqui hoje e vou dar uma conferida no chat, né? Tem 5 minutinhos, para tirar alguma dúvida ou fazer algum comentário com relação ao pessoal que está com dúvida, tá? Então, semana que vem a gente começa assunto novo, um grande tema novo, tá? Que a gente vai começar a estudar probabilidades. Então, a gente vai parar com cálculo de média, desvio padrão por enquanto, e vai passar para estudo de probabilidades. Venham firmes, passem bem a semana, estudem, e a gente se vê semana que vem. Tá bom? Pra quem tem alguma dúvida aí, eu vou ficar mais uns 5 minutinhos e a gente se fala, tá? Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau. Quem tá indo embora aí.